Você já teve aquela sensação de que alguma coisa estava tentando chamar sua atenção? Como se o universo inteiro desse uma pausa só para você ouvir algo diferente? Pois é, se você está aqui, agora, lendo essas palavras, entenda. Não é coincidência. Deus quer conversar com você agora. Isso mesmo, não é amanhã nem quando tudo estiver calmo. É neste exato momento, no meio da correria, das dúvidas, das perguntas sem resposta. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho, tentando entender por que certas coisas aconteceram com você. Talvez tenha perdido a fé em meio a tantas decepções, ou sente que está andando sem rumo. Mas existe um Deus que te vê, te ouve e te chama, e Ele tem algo para te dizer. Algo que pode trazer paz ao seu coração, esperança à sua mente e fé renovada para a sua jornada. Esse vídeo não é mais um conteúdo religioso, ele é um chamado divino, um sopro direto do céu ao seu coração. E se você permitir, pode ser o início de uma transformação profunda na sua vida. Aqui vamos falar sobre fé, amor, oração, perdão, libertação e milagres. Não como ideias distantes, mas como realidades que você pode viver a partir de hoje. E antes da gente mergulhar nessa mensagem poderosa, já aproveita. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Compartilhe com alguém que você ama e que precisa ouvir isso agora. A voz de Deus não se atrasa. Ela chega no exato momento em que você mais precisa ouvir. Escreve essa frase nos comentários como um compromisso com sua caminhada espiritual. Declare isso publicamente, como quem diz, eu estou ouvindo Deus. Ei, vamos falar a real? Tem horas que a gente se sente desconectado de tudo, até de nós mesmos. A vida vai acontecendo, os dias passam e quando a gente percebe, já faz. Tempo que não para olhar para dentro. E muito menos para cima. Mas sabe o que é mais incrível nisso tudo? Deus nunca deixou de te olhar, nunca parou de te chamar. Mesmo nos seus silêncios, nos seus dias nublados, Ele continuava ali, esperando o momento certo para falar ao seu coração. E talvez esse momento seja agora. Não é à toa que você está lendo isso. Acredite, Deus não trabalha com coincidências. Ele age com propósitos. Essa mensagem é como um sussurro dele, dizendo, filho, filha, eu estou aqui, quero falar com você, quero te dar descanso, paz, direção. Mas para isso é preciso abrir o coração. Às vezes, a gente endurece tanto por dentro que nem percebe o quanto está distante da presença. E Ele está só esperando a porta do teu íntimo se entreabrir para entrar com amor, fé e transformação. Sabe aquele momento de silêncio em que tudo parece vazio? Pode ser o som de Deus te chamando e você pode começar essa conexão agora mesmo. Não precisa de palavras bonitas nem de rituais elaborados. Basta uma oração sincera do seu jeito. Fala com Ele como você falaria com um amigo verdadeiro, porque é exatamente isso que Ele quer ser, presente, fiel, constante. Você não precisa estar pronto ou perfeito para ouvir a voz de Deus. Na verdade, é quando a gente está mais quebrado que Ele fala mais forte, porque a conexão não depende do nosso estado, mas do nosso desejo de estar perto. E a boa notícia: Ele nunca ignora um coração que o busca com sinceridade. Abra seu coração, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ele responde com amor. Fica comigo, porque no próximo ponto você vai perceber que esse chamado não veio num momento qualquer. Deus sabe da tua luta e Ele quer te consolar agora. Tem momentos em que tudo o que a gente precisa é de um abraço. E não falo só de um abraço físico, mas daquele que envolve a alma, sabe? Quando a vida aperta, as perguntas gritam e as forças parecem ter tirado férias sem data de volta, o coração entra em modo de sobrevivência. E é aí que Deus se faz mais presente. Não com barulho, mas com presença. Não com respostas,
improntas, mas com paz inexplicável. Ele vê o que ninguém vê. Enxerga as lágrimas que você esconde, os medos que você disfarça com sorrisos, os cansaços que nem dormindo passam. Pode acreditar, Deus reconhece a tua dor. E Ele não menospreza suas dúvidas nem se afasta por causa delas. Pelo contrário, é no vale que Ele mais se aproxima. Às vezes, a gente pensa que Deus só está nas vitórias, nas festas, nas conquistas, mas muitas vezes é no silêncio. Da madrugada, quando o peito aperta e o chão parece sumir, que Ele sussurra: eu estou aqui, não desista. Ele é o Deus que se compadece, que cura com amor, que sustenta com fé e que renova com esperança. Talvez você esteja passando por um daqueles dias em que levantar da cama já parece uma batalha. Ou talvez esteja carregando um peso que ninguém sabe, mas saiba, você não está só. A promessa de Deus é clara: estarei com você todos os dias até o fim. Isso inclui hoje, isso inclui agora. Ele não vai embora quando tudo fica escuro. Pelo contrário, é nessa hora que a luz dele brilha mais forte. Quando a força humana falha, é a força divina que nos carrega. Deixe Deus te consolar. Fale com Ele no meio da dor. A oração não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser verdadeira. E se você não tiver palavras, tudo bem. As lágrimas também falam e Deus entende cada uma delas. E não pense que esse sofrimento é em vão. Ele está gerando algo. Ele está trabalhando no invisível. E ainda que você não veja agora, o consolo dele vai além do que se sente. Ele entra no profundo, muda a alma e planta uma paz que não se explica, só se vive. No próximo ponto você vai entender como essa dor pode se tornar o ponto de partida para uma transformação real na sua vida. Sabe aquele momento em que você sente que precisa mudar, mas não sabe por onde começar? É como se houvesse uma bagunça interna e você tentasse arrumar tudo sozinho, mas sempre esbarra nos mesmos erros, nos mesmos hábitos, nas mesmas dores. Pois é, não é fácil, mas também não é impossível. E aqui vai uma verdade que talvez você precise ouvir com clareza. Deus não espera que você mude para te amar. Ele te ama para te ajudar a mudar. A transformação pessoal que Ele quer fazer em você não é apenas externa, como quem troca de roupa. É profunda, é de dentro para fora. E começa com um passo simples, mas poderoso: arrependimento. Não aquele arrependimento carregado de culpa, que só acusa, mas aquele que te liberta, que diz: sim, eu errei, mas eu quero ser diferente. Quando você reconhece o que precisa mudar, já está no caminho certo, porque Deus não despreza um coração quebrantado. É nesse momento que entra a fé. A fé que acredita que é possível vencer os velhos padrões, que te fortalece para dizer não àquilo que te afasta da sua essência. Deus promete força para resistir às tentações, sabedoria para fazer novas escolhas e graça para se levantar quantas vezes for preciso. Mas você precisa querer, precisa decidir que não vai mais viver preso ao que te destrói. E isso pode começar com atitudes pequenas, como desligar o celular antes de dormir para ter um tempo de oração. Ou escolher ouvir uma mensagem edificante ao invés de algo que roube sua paz. Quer uma dica prática? Comece com um desafio. Nos próximos 7 dias, dedique 10 minutos do seu dia para falar com Deus e ler um capítulo dos Evangelhos. Comece por João, é direto e poderoso. Anote o que te tocar. Você vai se surpreender com o que pode acontecer quando a alma decide se alinhar com o céu. A transformação não é um evento, é um processo, mas todo processo começa com um passo, e o seu pode ser hoje. Deus está pronto para te ajudar a abandonar vícios, comportamentos destrutivos, pensamentos tóxicos. E no lugar disso, plantar esperança, paz e amor. Ele é especialista em virar páginas, e o melhor capítulo da sua história ainda está por ser escrito. No próximo ponto, vamos falar sobre algo que pode mudar tudo: o perdão. Não só o de
Deus para você. Mas o que você precisa liberar para seguir em frente com leveza? Quantas vezes você já se pegou pensando, será que Deus realmente me perdoou? Ou pior, será que eu consigo me perdoar pelo que fiz? Pois é, a culpa é um peso traiçoeiro. Silenciosa, ela vai se instalando e quando menos se percebe, está sabotando sua paz, minando sua autoestima e bloqueando sua caminhada espiritual. Mas hoje eu quero que você ouça com o coração. Deus já liberou perdão sobre sua vida. E não foi um perdão tímido, foi total, incondicional, escandalosamente cheio de graça. A graça é o presente mais transformador que existe. Ela não se baseia no que você fez, mas no que Jesus fez por você. E isso muda tudo. Não existe pecado que a graça de Deus não possa cobrir. Não existe passado que Ele não possa redimir. Pode ter sido algo que ninguém mais sabe. Pode ser algo que você mesmo tenta esconder. Mas Deus sabe e, mesmo assim, te ama com intensidade eterna. Libertar-se da culpa é essencial para viver o que Deus preparou para você. E isso começa ao aceitar de verdade que você foi perdoado. Quando Jesus disse, está consumado, Ele não estava apenas falando de uma dor suportada na cruz. Ele estava dizendo, o preço já foi pago. Não há mais condenação. A partir disso, você não precisa mais viver acorrentado a erros antigos. Você é livre. Sim, liberto. E é hora de caminhar como quem crê nisso. Mas tem mais. Às vezes, o perdão que mais nos custa é aquele que precisamos dar. A ferida que você carrega talvez não seja causada só por algo que você fez, mas por algo que fizeram com você. E aqui entra o desafio: liberar perdão a quem te machucou, não porque eles merecem, mas porque você merece paz. Guardar mágoa é como beber veneno esperando que o outro morra. Não vale a pena. O perdão é o remédio que cura a alma e abre espaço para o novo de Deus. Então respira fundo, fala com Deus agora mesmo, abre o coração, libera quem te feriu, receba o perdão que já é seu. E viva como quem foi alcançado pela graça, o amor e a misericórdia de um Pai que nunca desistiu de você. E falando em novo, no próximo ponto, você vai descobrir as promessas de bênçãos e prosperidade que Deus já escreveu no seu futuro. E elas são maiores do que você imagina. Você já parou para pensar que Deus não te chamou para apenas sobreviver? Ele te chamou para viver, e viver com abundância. Muita gente confunde espiritualidade com escassez, como se andar com Deus significasse aceitar a falta como destino. Mas a palavra é clara. Deus é um Pai que supre, que cuida, que prospera. Ele tem prazer em abençoar os filhos que confiam nele, não por mérito, mas por amor e aliança. E se você está conectado com ele, pode se preparar. Tem coisa boa vindo aí. A prosperidade que Deus oferece não é só financeira, ela começa na alma. É ter paz em meio ao caos. É ver portas se abrindo onde antes só havia muros. É ter esperança renovada a cada manhã. Mas sim, Deus também se importa com suas necessidades práticas. Ele sabe da conta que venceu, do boleto que chega, do carrinho de mercado que às vezes vai mais vazio do que cheio. E sabe o que mais? Ele promete provisão. Ele cuida do pão de cada dia, dos detalhes, das oportunidades que você nem imaginava que existiam. Às vezes a bênção de Deus chega como uma ideia nova, uma porta de emprego que se abre, um cliente inesperado, um talento que você decide desenvolver. Por isso, fique atento. A fé precisa caminhar junto com a ação. Ore, claro, mas também prepare o currículo, estude, invista em você, organize sua casa, se prepare para o que Deus quer derramar, porque quem planta com fé colhe milagres. E olha, a prosperidade de Deus também alcança sua família. Talvez você esteja preocupado com o bem-estar dos seus filhos, com o casamento que parece balançar, ou com aquele parente que se afastou da fé. Deus vê tudo isso,
E ele garante: eu sou o Deus que abençoa até 1000 gerações daqueles que me amam. Isso inclui você, sua casa, seus sonhos e até o que você ainda nem contou para ninguém. As promessas já foram liberadas. Agora é hora de alinhar o coração, manter a fé firme e confiar no tempo de Deus. Porque Ele nunca atrasa, Ele prepara e quando chega é sempre melhor do que você planejou. No próximo ponto, vamos falar sobre algo que talvez você tenha esquecido, mas que muda tudo: o seu valor e identidade divina. Spoiler: você é muito mais precioso do que imagina. Você já se olhou no espelho e se sentiu pequeno? Já se comparou com os outros e pensou que não era suficiente? Que não era bom o bastante, bonito o bastante, espiritual o bastante? Pois esse tipo de pensamento é um ladrão de identidade. E deixa eu te contar algo que pode mudar completamente a forma como você se vê. Você é amado, escolhido e precioso aos olhos de Deus. Não é exagero, é verdade. E está escrito: antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um plano específico para sua vida. Ele te formou com detalhes, com intenção, com propósito. Você não é fruto do acaso, não é número em multidão. Você é filho. E mais do que isso, herdeiro de promessas. Existe um lugar no coração de Deus que só você ocupa. E nenhuma falha, pecado ou rejeição do mundo pode apagar isso. O problema é que, às vezes, a gente deixa a opinião dos outros moldar nossa identidade. Um comentário maldoso na infância, uma traição, uma comparação constante. Tudo isso vai nos moldando se a gente não estiver firme naquilo que Deus diz. Mas hoje você precisa se lembrar: sua identidade vem do céu, não do que disseram sobre você, e o céu te chama de amado, de perdoado, de escolhido. Você é luz, mesmo quando não sente. Você carrega propósito, mesmo quando tudo parece confuso. E você tem valor, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. A fé não anula os sentimentos, mas te ajuda a não ser guiado por eles. Então, toda vez que a dúvida bater, declare: eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou parte do plano dele. E viva como quem sabe disso. Quer algo prático? Escreva essas verdades e cole no espelho, na geladeira, na tela do celular. Repita até o seu coração crer, de verdade. Porque a transformação começa pela mente, e a mente se renova com a verdade de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais você se vê como Ele te vê, com amor, com propósito, com poder. No próximo ponto, vamos descobrir como confiar nos planos divinos mesmo quando tudo parece sem sentido. Porque sim, existe um propósito maior para a sua vida. Quantas vezes você já se perguntou: o que Deus quer de mim? Ou qual é o meu propósito? Pode parecer que todo mundo já descobriu seu caminho, menos você. Mas calma, nem sempre Deus revela tudo de uma vez. Na verdade, na maioria das vezes, Ele vai te guiando passo a passo, como quem entrega o mapa aos poucos, para que você aprenda a confiar e não apenas a enxergar. Confiar no plano divino é um desafio, principalmente quando parece que as coisas não estão fazendo sentido. Quando portas se fecham, quando os caminhos mudam sem aviso, quando o sim tão esperado se transforma em um ainda não. Mas é exatamente aí que a fé se fortalece, porque fé não é entender tudo, é continuar mesmo sem entender. Deus não trabalha com improviso. Ele é detalhista, Ele enxerga o que você ainda não vê. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está agindo nos bastidores. O seu papel? Continuar buscando, continuar orando, continuar dizendo sim para Ele todos os dias. Mesmo quando isso significa abrir mão de certas rotas confortáveis, porque o propósito raramente está onde há comodidade, mas sempre está onde há obediência. Quer algo prático? Comece com perguntas simples. Senhor, como posso te servir hoje? Com quem posso compartilhar amor?
de em que área da minha vida o Senhor quer que eu amadureça. E fique atento. Às vezes, a direção vem numa conversa, num versículo, numa sensação de paz ao tomar uma decisão. A voz de Deus não é sempre um trovão. Muitas vezes é um sussurro na alma. E não se esqueça, o seu propósito não precisa parecer grandioso aos olhos humanos. Cuidar bem da sua família, ouvir um amigo com atenção, orar por alguém sem que ela saiba, tudo isso tem um impacto eterno. Deus vê e usa. Então, se hoje você se sente meio perdido, saiba, você não está à deriva. Você está sendo conduzido, um passo por vez, e o destino é seguro, porque quem guia é fiel. No próximo ponto, vamos falar de algo que está muito ligado ao seu propósito, sua família e a intercessão que transforma realidades. Talvez uma das maiores alegrias e também das maiores dores do ser humano seja a família. A gente ama, cuida, se doa, mas também se preocupa, se frustra e às vezes se sente impotente diante de tudo o que acontece dentro de casa. Se você tem carregado no peito o peso por um filho, um cônjuge, um parente distante da fé, saiba que Deus te colocou nesse lugar não por acaso. Você é intercessor da sua casa e isso carrega poder. A intercessão não é só uma oração rápida antes de dormir. É entrar em guerra espiritual com joelhos dobrados e coração aberto. É declarar libertação onde há opressão. É clamar por paz onde há brigas. É invocar milagres onde tudo parece perdido. Você não precisa ser um pregador famoso para mudar o rumo da sua família. Precisa ser constante em oração. Deus ouve. E sim, eu sei. Às vezes parece que nada muda, que você ora e as coisas continuam do mesmo jeito ou até piores. Mas aqui vai uma verdade. Deus age onde há fé perseverante. A transformação pode não ser visível agora, mas já está sendo plantada no invisível. Quando uma mãe ora por um filho rebelde, quando um marido intercede pela esposa, com amor, quando alguém clama por um lar em crise, o céu se move. Quer um conselho prático? Separe um momento do seu dia. Pode ser 5, 10 minutos, só para orar pela sua casa. Mencione o nome de cada pessoa. Abençoe, declare proteção e esperança sobre a vida delas. Se puder, unja as portas do seu lar. Declare a palavra em voz alta e peça ao Espírito Santo para habitar ali. Sua casa pode ser um altar, um refúgio de paz, um lugar de milagres. Também esteja atento às companhias. Ensine seus filhos, oriente com amor e, quando precisar corrigir, corrija com sabedoria e oração. O mundo oferece atalhos perigosos, mas em Deus há direção segura. E mais, confie que o que você planta hoje, mesmo em lágrimas, será colhido em alegria. A intercessão é a ponte entre o céu e sua família. Continue firme, porque nenhuma oração feita com fé se perde. No tempo certo, o fruto vem. E é doce, transformador e eterno. No próximo ponto, vamos falar do que muitos já desacreditaram, mas ainda está muito vivo para quem crê. Milagres e o sobrenatural de Deus. Você acredita em milagres? Não aqueles de filmes, com efeitos especiais e finais forçados, mas os reais. Aqueles que acontecem no meio da rotina, quando tudo parece perdido e, de repente, Deus entra em cena e muda tudo. Porque sim, Ele ainda faz milagres e o sobrenatural não é coisa do passado. A gente se acostuma com o natural. Com o é assim mesmo. Vai ser sempre desse jeito. Não tem mais solução. Mas a fé que agrada a Deus é aquela que ousa crer no impossível, que olha para uma situação completamente seca, sem esperança, e ainda assim declara: vai florescer. Talvez seja na saúde, nas finanças, no casamento ou até na sua vida emocional. O lugar do seu maior cansaço pode ser o cenário do próximo milagre. Mas aqui vai um segredo. Quem quer viver o extraordinário precisa sair da zona de conforto.
Pedro só andou sobre as águas porque decidiu sair do barco. Milagre exige fé, e fé exige movimento. Às vezes, Deus está só esperando você dar o primeiro passo. Fazer aquela oração sincera, ligar para pedir perdão, voltar a sonhar, retomar um projeto, abrir a Bíblia de novo. Deus opera quando a fé se levanta, e o sobrenatural não é só cura instantânea ou multiplicação de recursos. Também é quando Deus dá uma força que você nem sabia que tinha. Quando a tristeza dá lugar à paz inexplicável. Quando portas que estavam trancadas por anos se abrem sem aviso. É quando a alma cansada sente um toque invisível e volta a ter esperança. Isso é milagre. Isso é Deus trabalhando além da lógica. Quer viver isso de verdade? Comece a declarar o que ainda não vê. Ore como quem crê. Fale com Deus como quem espera. Mude o ambiente da sua casa com louvor, com palavras de vida, com atos de fé. Deus responde quem busca com sinceridade. E quando Ele age, é impossível não perceber. O ordinário vira extraordinário, e quem duvidava passa a crer. No próximo ponto, vamos conversar sobre algo que sustenta você enquanto o milagre não vem. Uma fé resiliente que não desiste nem nas tempestades. Segurar a fé quando tudo parece desmoronar é como segurar um balão cheio de ar em meio a ventos fortes. Dá um trabalho danado, né? Mas é exatamente nessa hora que a fé se revela em sua forma mais pura. Aquela que não desiste nem quando a vida parece dizer o contrário. E aqui vai um segredo. Deus está com você exatamente nessas tempestades. Ele não vai soltar sua mão. Ter uma fé resiliente é mais do que simplesmente acreditar. É persistir, mesmo quando as dúvidas aparecem, quando a ansiedade tenta tomar conta e o cansaço bate forte. É lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, a presença de Deus é uma âncora firme que não balança. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram por provações, mas mantiveram a fé e viram a transformação acontecer. Pense em Jó, que perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Ou em Daniel, que confiou mesmo na cova dos leões. E essa fé não nasce do nada. Ela é alimentada pela oração constante, pela meditação na palavra e pelo relacionamento íntimo com Deus. Um hábito poderoso é criar um diário de fé. Escreva as orações, as promessas que Deus te deu e as respostas que já viu acontecer. Assim, nos dias difíceis, você pode voltar e lembrar: olha só, Deus já fez milagres na minha vida antes, Ele vai fazer de novo. Outra dica prática: conecte-se com uma comunidade de fé. Às vezes, a caminhada é pesada, demais para carregar sozinho. Ter irmãos e irmãs para orar junto, compartilhar experiências e encorajar faz toda a diferença para manter a esperança viva e a fé forte. Lembre-se, a fé resiliente não é a que nunca cai, mas a que sempre se levanta. E toda vez que você se levanta, Deus celebra com você. Ele vê o esforço, o coração disposto, a esperança renovada. No próximo ponto, falaremos de um desafio constante nessa caminhada: o combate espiritual. Porque ter fé é bom, mas saber resistir às investidas do inimigo é essencial. Nessa jornada da fé, é importante ter consciência de que não estamos sozinhos. Existe um campo de batalha invisível, onde forças contrárias tentam nos desanimar, nos desviar e até mesmo nos derrotar. O inimigo não perde tempo, e sua estratégia é sutil. Ele investe nas dúvidas, no medo, na mentira que diz: você não é capaz, ou Deus esqueceu de você. Mas aqui está a boa notícia: Deus é seu defensor, seu escudo e protetor. Firme, tonto. O combate espiritual exige que estejamos atentos, vestidos com a armadura de Deus: a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra.
Como diz o apóstolo Paulo, não é um jogo fácil, porque o adversário é ardiloso e persistentemente tenta nos tirar do foco, nos levar à desobediência ou a abandonar a oração. Mas você não está sozinho nessa luta. A promessa é clara: Deus está contigo em todas as batalhas. Ele não apenas luta por você, mas te dá forças para resistir. Imagine um soldado equipado com as melhores armas e uma liderança experiente ao seu lado. Assim somos nós com Deus. Ele te guia, te protege e nunca te abandona. Quer uma dica prática? Cultive uma rotina de oração e vigilância. Identifique os momentos em que você se sente mais vulnerável. Pode ser quando está cansado, estressado ou longe da comunhão com Deus. E fortaleça-se com leitura da Bíblia e louvor. Evite ambientes e companhias que possam enfraquecer sua fé. E cerque-se de pessoas que te apoiem espiritualmente. Lembre-se, o combate espiritual não é para amedrontar, mas para preparar. É o treinamento que fortalece sua fé e te torna cada vez mais próximo da libertação e da paz que Deus quer para você. No próximo ponto, vamos falar justamente sobre essa paz e a cura que só Deus pode trazer. Restaurando feridas que nem sempre o mundo vê. Você já sentiu aquela angústia que aperta o peito e parece que nunca vai passar? Ou uma dor interior que nem sempre aparece no corpo, mas que corrói a alma? Pois saiba que Deus, em seu imenso amor, deseja trazer cura para todas essas feridas, sejam elas emocionais, físicas ou espirituais. A paz que Ele oferece não é aquela calma superficial, passageira, mas uma paz profunda que excede todo entendimento. A cura começa quando entregamos as nossas dores a Ele, através da oração sincera, do perdão que libertamos e do amor que recebemos. Muitas vezes, carregamos mágoas e traumas que não conseguimos deixar para trás, e isso impede a transformação completa da nossa vida. Mas Deus quer que você saiba, não importa o tamanho da ferida, Ele é maior. Ele pode restaurar aquilo que parecia perdido. Quer um exemplo prático? Se você carrega um ressentimento, experimente orar pedindo ajuda para perdoar. Não é fácil e não precisa ser imediato, mas é um passo para a libertação. Ler Salmos, especialmente o 23 e o 91, pode ajudar a aquietar o coração. E, se possível, busque alguém de confiança para conversar. A cura também acontece no acolhimento. Além disso, a paz de Deus é um antídoto poderoso contra a ansiedade e o medo que dominam tantos corações. Quando a ansiedade bate, uma boa estratégia é lembrar-se das promessas divinas e repetir uma oração curta como: Senhor, minha paz está em Ti. Isso muda o foco da mente e traz tranquilidade. E o melhor, essa paz e cura não são só para você, mas também para transbordar e alcançar quem está ao seu redor. É um ciclo de amor, transformação e libertação. No próximo ponto, vamos aprofundar essa ideia de libertação, falando sobre a verdadeira liberdade espiritual que Deus quer conceder a você. Liberdade é algo que todo mundo deseja, não é mesmo? Mas a verdadeira liberdade vai muito além do que as pessoas costumam imaginar. Não se trata apenas de poder fazer o que quiser, mas de estar livre das correntes que prendem o coração e a alma. Deus quer que você viva essa libertação plena, rompendo todas as amarras espirituais que te impedem de experimentar a vida em abundância. Muitas vezes, essas correntes são invisíveis. Medo, culpa, mágoas, vícios e até mesmo influências negativas que te puxam para longe da luz. Mas saiba que por meio da fé e da oração, você pode quebrar essas cadeias. A Bíblia fala de um Senhor que veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Não é promessa vazia, é garantia divina. Como começar? Primeiro, reconheça o que te prende.
Reflita sobre o que você sente que limita sua paz, sua esperança, seu amor próprio. Depois, leve tudo isso a Deus em oração, pedindo força e coragem para romper. A oração é como uma chave que abre as portas do cárcere da alma. Outra dica prática: busque a companhia de irmãos na fé, pessoas que possam te apoiar e orar por você. Comunhão é libertação. Quando estamos juntos, o inimigo perde força. E lembre-se, a libertação não é uma corrida rápida, mas um processo contínuo. A cada dia, um passo mais perto da verdadeira liberdade. E essa liberdade é uma transformação que se manifesta na forma como você vive, ama e se relaciona. Quando você é livre, a paz invade, o perdão se torna possível, a esperança se renova e a fé se fortalece. No próximo ponto, falaremos sobre o poder da oração, essa ferramenta poderosa que conecta você diretamente com Deus e que é essencial para essa caminhada de fé e libertação. A oração é o fio invisível que conecta o coração humano diretamente ao coração de Deus. É mais do que palavras ou rituais. É um diálogo íntimo, um encontro de almas que transforma, restaura e fortalece. Se a sua fé fosse uma planta, a oração seria a água que a mantém viva e em crescimento constante. Sem ela, a fé seca, enfraquece, perde a cor. Muitas vezes, a gente pensa que precisa de palavras difíceis ou de um momento longo para orar. Mas a verdade é que Deus se alegra até com uma oração curta, um obrigado, um me ajuda, um estou aqui. A chave está na constância. Faça da oração um hábito, não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis. É aí que ela faz toda a diferença. Quer um conselho prático? Escolha um horário fixo para se dedicar a esse momento sagrado. Pode ser logo cedo, antes de dormir, ou até durante uma pausa no trabalho. Desligue o celular, afaste as distrações e simplesmente abra seu coração. Não precisa ser perfeito, só seja sincero. Leia um versículo, reflita, converse com Deus como faria com um amigo. E não esqueça de agradecer sempre. A oração é também uma poderosa ferramenta de libertação e transformação. É nela que o perdão floresce, que a paz invade, que a esperança se renova. Quando você ora, não está apenas falando, está ouvindo, recebendo direção, fortalecendo sua fé. Se puder, mantenha um caderno de oração, registrando seus pedidos, respostas e até mesmo dúvidas. Isso ajuda a perceber o movimento de Deus na sua vida e a crescer na confiança. No próximo e último ponto, vamos fechar essa mensagem com uma declaração poderosa do amor eterno de Deus e um convite para você continuar buscando a presença e as promessas dele. Chegamos ao fim dessa conversa que espero tenha tocado seu coração e despertado uma nova chama de fé, esperança e amor dentro de você. Quero que você saiba, antes de mais nada, que o amor de Deus por você é eterno, imutável e incondicional. Não importa o que passou, o que você fez ou deixou de fazer, Ele está aqui, pronto para te acolher, perdoar e transformar. Deus não está distante ou indiferente. Ele quer estar perto, caminhando com você em cada passo, em cada desafio, em cada vitória. A sua paz, aquela que acalma o coração e restaura a alma, é uma promessa real, acessível a quem decide confiar e buscar. Por isso, não pare aqui. Continue firmando sua fé, abrindo seu coração em oração e vivendo a transformação que Ele deseja para a sua vida. Que você possa experimentar a libertação que só o amor de Deus proporciona, a força para vencer as batalhas espirituais e a alegria que nasce da certeza de ser um filho ou filha precioso, escolhido, e amado. Nunca esqueça,
A sua identidade está nele e você tem um propósito divino para cumprir. Assim, eu te convido a seguir nessa caminhada, a manter viva essa conexão com Deus, a não desistir mesmo quando o caminho parecer difícil. Deus quer conversar com você agora, quer revelar milagres e renovar sua esperança. Acredite, o melhor está por vir. Que a graça, a paz e o amor de Deus sejam abundantes em sua vida, hoje e sempre. Amém. Chegamos ao momento de refletir sobre tudo o que vimos até aqui. Que tal parar um instante e se perguntar: como posso aplicar essa conexão com Deus no meu dia a dia? Quais hábitos posso mudar para fortalecer minha fé e viver essa transformação prometida? Será que tenho deixado o perdão entrar no meu coração para libertar verdadeiramente minha alma? E a oração? Tem sido um espaço de diálogo constante ou apenas um ritual esquecido? A vida espiritual é uma caminhada contínua, onde cada passo de fé traz novas descobertas e milagres. O convite é para você se comprometer consigo mesmo a buscar essa presença divina, mesmo quando as dúvidas e os desafios tentarem te afastar. Porque é justamente nesses momentos que Deus quer mostrar que sua paz e sua força são reais e transformadoras. Se esse conteúdo tocou seu coração, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma mensagem. Que fortaleça sua fé e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir que Deus está falando agora. Vamos juntos nessa jornada de amor, esperança e libertação.